Então ali, diante daquele diagnóstico difícil, né, eu já fui submetida a fazer um procedimento que era para coletar o líquido amniótico da barriga e saber se o bebê tinha alguma das síndromes, né. Durante esse procedimento, gente, o procedimento era feito com a pessoa acordada, né, eu estava acordada e era anestesia local. Então eu não queria fazer, eu tava com muito medo. Era muita informação na minha cabeça e a gente tinha várias etapas para poder fazer e, enfim, acabei fazendo. Durante o procedimento eu passei muito mal, porque assim, depois que a agulha passa pela placenta lá, você já sente muita dor, né? E eu pedia muito pra Deus, Senhor, não me deixa desmaiar, porque se eu desmaiar, eu não vou conseguir concluir o exame, depois eu não vou querer fazer. E enfim, também tinha muito risco já de aborto ali durante o procedimento, né? Depois desse procedimento, foi muito rápido, mas assim, parece que foi um dia inteiro de cirurgia. Eu acabei desmaiando, convulsionei, fui pro hospital, fiquei muito mal, internada. Logo em seguida, eles já começaram a me dar muitas medicações para poder segurar a placenta, porque eu ia passar por muitos procedimentos. E eu desmaiava 4 vezes ao dia. Nisso, gente, ninguém sabia, porque eu não contei pra ninguém. A única pessoa que sabia era o Bruno e a minha mãe. Então, ninguém da minha família sabia, nenhuma amiga sabia, ninguém sabia. E eu tava ali, ó, linda, maravilhosa, sem contar pra ninguém tudo que eu tava vivendo, né? O pessoal, a minha funcionária lá na loja na época também não sabia. E aí, enfim, o médico, eu desmaiava muito, né? Então, assim, minha pressão já era baixa, eu acho que as medicações, enfim. E o médico falou, olha, você não pode trabalhar, você tem que ficar de repouso, o seu caso é grave. E aí, nesse período, gente, eu tive que fechar minha loja na época. Eu acho que uma das coisas mais fáceis que eu tive que fazer naquele momento, diante de tudo que eu tava vivendo, era fechar minha loja. Por quê? Porque, e olha como Deus é bom. Eu lembro que no outro mês ia ser um mês onde eu ia ter que renovar o contrato de aluguel. E aí eu fui, né, não renovei o contrato, fechei a minha loja, entendi que foi um ciclo maravilhoso, foi um ciclo de 1 ano de loja. E fui realmente dar atenção e viver ao que eu estava vivendo, né? E, enfim, gente, foi um momento assim que eu nunca achei que eu ia viver uma depressão, que eu ia me viver triste dentro de uma cama, de uma casa. Foi um momento em que eu fiquei muito triste, foi um sentimento de tristeza tão profundo que eu posso dizer com toda certeza que eu tava com depressão. Eu e o Bruno, a gente assim, passou por um vale que só quem já passou por algo parecido sabe dizer o que é isso. A gente chorava, a gente clamava por cura, assim, enfim, fomos passando pelos exames, né, a gente via que o bebezinho não estava reagindo, a bexiga dele que estava maior, então assim, e eu não queria aceitar, sabe, eu queria que Deus curasse meu filho, e que ele ficasse bem, e eu entendi, não, se eu sou cristã, se eu me converti agora, Deus vai curar. Deus tá só me provando, né, que servir, que não sei o que, tem as coisas difíceis também, mas eu sei que ele vai curar meu filho, e eu pedia de todo jeito, falava assim, o Senhor me ama, cura meu filho. E assim, eu lembro que eu tive e parece, gente, que Deus não me respondia, ele não falava comigo nessa época. Não falava, ele não ficava, assim, não falava comigo de jeito nenhum, eu não ouvia a voz de Deus. E eu lembro que teve uma vez, só foi uma vez, que eu senti uma voz, eu sabia